Bom dia, a live da TV Bom Dia desta terça-feira é com o presidente da CIE, Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, Fábio Vendrúsculo. Ele que na semana passada tornou público o seu exame da Covid-19 que deu positivo e ainda está na quarentena. E na época até eu escrevi com relação a isso na minha coluna no Jornal Impresso que eu acho que a gente tem que esperar essas atitudes dos homens que são públicos, quem exerce uma função até para dar exemplo. Né? E ele foi muito tranquilo com relação a isso e agora eu faço pessoalmente esse elogio para ele, que eu acho que é assim que a gente tem que lidar com uma coisa tão séria. Isso passa, a gente vai passar, mas nós temos grandes desafios econômicos, uma questão mas tem que estar bem de saúde também, né, presidente? Bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia quem nos assiste por esta live aí, os telespectadores da TV Bom Dia. É uma alegria e também não é, mas enfim, estamos aqui nesse momento difícil, tentando passar para a comunidade que nos assiste aí alguma coisa sobre o que a gente tem de conhecimento, que a gente tem passado e tem observado nesse período pandêmico. Me diz uma coisa, Vendrúsculo, o que tu aprendeu nesse período? Eu acho que é um período que o cara fica sozinho, em função do isolamento, dá tempo a pensar muita coisa, né? O que tu pensou nesses dias? Vá, Rodrigo, o que a gente mais tem feito é pensar, primeiro elevar o pensamento a Deus e agradecer que nada demais aconteceu com a minha saúde, né? Assintomático, né? Oi? É assintomático o teu caso, positivo, mas assintomático. Então vamos lá, deixa eu explicar isso para que fique bem entendido, né? A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, ele escolheu, diante dos relatos, ele preconizou alguns sintomas, né, que o Covid apresenta, nos pacientes, tá? O que aconteceu comigo não tem nada a ver com tudo que tinha relatado, tudo que tinha catalogado aí, se sabia até então, né? Aquela coisa de dor de cabeça forte, dor de garganta, perda do paladar, dores pelo corpo, febre, todos esses sintomas, nada disso eu senti. O meu desconforto foi em relação ao olho esquerdo, né, que eu comecei a perceber um distúrbio leve na visão, e por trás do globo ocular uma pequena dor insistente, sabe? Mas não que me tirasse o sono, não que me levasse ao extremo, não. Algo assim inusitado. Diante disso foi que eu resolvi fazer o teste, né? E pela praticidade também que eu tenho, né? De fazer teste, trabalho da minha esposa, né? No laboratório ficou fácil. E, infelizmente, deu positivo. Bom, a partir daí, a gente começa a receber relatos, né? Porque veio à tona que eu estava positivo e que eu estava sentindo esses sintomas diferentes do que está catalogado. A partir disso, a gente começa a estudar e ouvir relatos de que a Covid também ataca a visão das pessoas, né? Em alguns casos, com uma conjuntivite muito forte, tá? Com inchaço das bolsas sinusiais abaixo dos olhos, outros com pequenas infecções no nervo óptico, que é o meu caso, tá? Do olho esquerdo. Não atrapalha em nada a visão, porém deixa ela um pouquinho atrapalhada por uns dias, e eu ainda continuo, mas sem dor, sem nada, em processo de melhoria, sem medicação nenhum, absolutamente nada, tá? Então, é por isso que eu falava no início assintomático, mas hoje eu já não posso falar porque eu tive sintomas. Mas porém totalmente diferente de tudo mas que tinha. Quantos dias está em casa já, Fábio? Eu estou no 11º dia. 11º dia. Mas no olho esquerdo, tu é mais à direita, o olho esquerdo não atrapalha tanto. Boa, muito bem colocado, Rodrigo. Então, Fábio, agora, passado esse momento, eu acho que tu, como dirigente da principal associação de Erechim, se confunde com a história de Erechim aí, mais de 100 anos de atividades, que é a CIE. O que a CIE está fazendo pelos seus associados? Que a gente sabe que é um momento também delicado. O pós-pandemia vai exigir muito dos empresários de todo mundo, né? O que a CIE está fazendo nesse momento? Rodrigo, está em casa, mas o que está sendo feito assim para tentar? Então, desde o início, lá no dia 18, 19 de março, quando o primeiro decreto foi
foi publicado, né, no nosso município, 20 de março. Vindo de março, né, de cima para baixo, né, governo federal, governo estadual e municípios, a gente se posicionou e se colocou junto ao executivo municipal para tentar trabalhar junto com saúde e economia, né, essas duas coisas elas têm que andar muito equilibradas, né? A gente vem percebendo aí onde há desequilíbrio não dá certo e não vai dar certo. Então, a Associação Comercial tomou essa postura junto com as outras entidades aqui do município de Erechim em promover e manter o equilíbrio, né, desses dois setores, saúde, né, cientistas, ciência e economia, tá? Gestão aí, para que não entramos em colapso total, né? Então, assim, a Associação Comercial, ela vem cuidando muito dos seus associados, bem como de toda a comunidade. Ela tem se postado muito atuante, né, em todas as decisões que ela é chamada, né, que ela foi chamada. Gostaríamos, sim, de ter participado justamente nesse fato que eu falei, um pouquinho mais incisivamente na questão saúde e economia, tá? Mas eu acredito que a gente conseguiu, junto com o prefeito Schmidt, junto com o Comitê da Saúde, junto com a Câmara Municipal, fazer um trabalho exemplar aí e procurar amenizar o máximo possível esse problema que está instalado no mundo inteiro, né? Então, a Associação Comercial, diante de seus associados, era o interlocutor, né, de tudo isso, desse problema todo, antecipando alguns problemas que iríamos ter e assessorando de todas as formas, trazendo de Porto Alegre tudo que estava sendo trabalhado lá via Federação, né, que a gente é associado à Federação, é a Federação das ACIs de todo o estado do Rio Grande do Sul, e havia uma troca de informação do estado inteiro em tempo integral, o tempo todo. Então, eu estava conectado com o estado inteiro, junto ao governador, junto a Simone Leite, presidente da Federação, que fazia essa mediação entre o governo do estado e a ACIs para replicar nos nossos municípios, né? Então, os esforços que foram colocados aí para desburocratizar na questão de crédito, na questão de parcelamento de impostos, tudo isso que se discutiu, que a mídia trouxe à tona, as ACIs, a CIE, junto com a Federação, bateu muito forte aí no governo do estado e conseguimos avançar em muitos casos, né? Várias ações aí foram muito positivas, né? Gostaríamos de ter avançado mais, para cuidar um pouquinho mais do financeiro, né? Mas, como eu falei no início, o equilíbrio tem que ponderar nesse momento. Nós temos duas questões, assim, que ela é bem latente, Fábio, que é com relação ao desemprego, que é o trabalhador, e os recursos do empresário. É uma equação que não é nada fácil, ninguém gosta de demitir. A gente vê já pelos movimentos, apesar que o governo federal não nos dá mais nenhuma segurança do número de desemprego, nós tínhamos um órgão ligado ao Ministério do Trabalho, que é o CAGED, que nos dava a relação de empregado e desempregado com carteira assinada. Desde janeiro que isso o governo federal não mostra mais. Então, eu comecei a buscar alguns escritórios de contabilidades grandes da cidade, e alguns RH de empresa para tentar um número aproximado. E só num escritório de contabilidade tivemos quase 1.500 desligamentos, demissões. E mais RH e tudo, uma previsão de quase assim, uma projeção, em 45 dias de 4.000 desligamentos. Tu acredita que nós podemos aumentar esse número e o empresário nessa... A gente sabe que muitos usaram os programas sociais que o governo criou para evitar, não poder demitir. Mas quando acabar esse prazo, nós podemos ter uma demissão em massa? O Rodrigo, é um pouquinho complicado falar desse assunto. Eu acho que ele é o que mais impacta nesse momento para toda a sociedade, toda a comunidade em que nós estamos inseridos, nós falarmos do desemprego, né? Mas vamos voltar atrás. Os primeiros 15 dias de pandemia, de decretos de fechamento total de indústria, de comércio, só menos alimentação que ficou em funcionamento,
a indústria, o comércio, enfim, a construção civil, todos os segmentos econômicos da sociedade se viram literalmente de calça curta, vamos falar assim. Porém, tiveram que obedecer e cumprir com os decretos, né? Os primeiros 15 dias foram de adequações, né? Fecha, aguarda para ver o que acontece. A segunda quinzena de quarentena, né, digamos assim, as indústrias reiniciaram suas atividades lentamente. O comércio foi o que mais foi penalizado, foi postergado, junto com a construção civil também, mas começaram a se movimentar novamente a indústria, né? E aí as empresas foram se acomodando, se ajustando, com férias coletivas, com a troca de horas que você falou com o próprio governo federal, né? E o financeiro dessas empresas, né, desses CNPJs, ele veio ainda trabalhando e vem ainda trabalhando com o crédito que nós tínhamos vendido com a venda a prazo. E temos dinheiro, ainda tem um pouco de dinheiro em caixa, né? Mas já estamos no 78º dia, no dia de pandemia, né? Então já se passaram mais de 60 dias e esse dinheiro está acabando, tá? E a indústria ou o comércio, seja qual for o segmento, não consegue um acesso prático, fácil e barato, principalmente do crédito, de dinheiro, né? Até porque os bancos querem mais garantias agora, porque acham que o cara não vai pagar. O cara quer... Exato. Então, eu em contato com um agente financeiro, né, cobrando exatamente isso, Rodrigo, por que tantas garantias, por que a dificuldade em fomentar, né, em passar o dinheiro adiante que o governo federal diz que está colocando na mão do agente financeiro. E eles alegam que, claro, um momento de oferta e procura, como tem muita procura, eleva o seu juro, busca-se mais garantias para ter a certeza de que vai receber, porque o momento é crítico, né? Se antes nós tínhamos problema, a tendência é que aumente mais o problema financeiro de empresas que vão ficar inadimplentes, né? Até porque, né, presidente? Oi? Até porque a gente sabe que a pandemia não vai acabar amanhã. O senhor diz que está acabando o dinheiro. Nós vamos chegar lá. Uma projeção que esteve ontem de um estudo americano, que o Brasil pode chegar até agosto a 120 mil óbitos. Atrás de 120 mil óbitos vem o desemprego, vem as empresas fechando, é uma sequência, nada acontece sozinho, é toda a cadeia que vai mexer, né? Exato. Então, voltando ao raciocínio do financeiro, né, Rodrigo, eu entrei em contato com um agente financeiro e ele me diz assim, olha, se o governo federal arcasse com as responsabilidades, com as garantias em 60%, em 40%, desculpa, e 60% ficasse a cargo do agente financeiro, o dinheiro estaria mais rápido disponível e mais barato disponível, tá? Então, a responsabilidade da garantia do recebimento está sobre só o agente financeiro. Isso é um problema realmente. Agora, semana passada, o governo federal anuncia aí que para as grandes e médias empresas, o Banco Central iria arcar com todas as garantias para poder dar manutenção às empresas. Espero que isso seja real e aconteça realmente, né, Rodrigo? Senão a gente vai ter mais problema aí na frente com o desemprego. Infelizmente, né, Rodrigo? Você falava o quê antes da minha continuidade aqui? Sobre... Eu comentei a questão da projeção de mortes que foi feita, que o Brasil pode chegar a 120 mil mortes até agosto. E junto com ela vem o desemprego, vem a falta de dinheiro, porque a pandemia ela vai ser mais longa. Nós temos todo um período de inverno, a região sul deve sofrer mais a partir de agora, né? Você mencionou antes que nós deveremos ter até o momento mais de 4 mil desempregados. Mais de 4 mil desempregados em Erechim. O CAGED saiu do ar. Ele não atualiza, né? Até mesmo para não criar pânico. Mas como você falou, e eu também externei no início da semana, só em um estabelecimento, só em um escritório, foram mais de 1.500 rescisões nos últimos 3, 4 semanas. E aí a gente caminha nessa linha, tá? Não tem outra alternativa para a indústria, para a empresa se manter a não ser cortar pessoas. Infelizmente, ela vai chegar num ponto que não tem de onde tirar, diminuir os custos, mesmo porque o dólar a quase R$6, né?
os insumos estão aí, todos eles mais caros, com exceção do combustível que baixou, mas ninguém sai de casa. Já está aumentando então, de novo devagarinho, já está começando. Exatamente. Então, assim, fizemos uma pesquisa lá no 30º dia da pandemia, a CIE lançou no mercado aí, envolvendo, inclusive, a região, todos os segmentos econômicos de Erechim, e a estimativa é que de 5%, 6% dos CNPJs venham a falir, venham a sucumbir, tá? Por aí a gente não tem o número de trabalhadores que serão desligados, né? Mas é um número muito feio, muito ruim de falar, de externar, mas infelizmente é necessário falar e é a realidade que a gente está vivendo. Ontem, falando com o município vizinho nosso, a marginalidade já está tomando conta. Não temos efetivo nenhum, o desemprego bateu a porta, quando se tem fome, o pai de família não vai pensar duas vezes, vai buscar onde tem. Vai buscar saúde, onde economia e também é uma questão de segurança pública futura que vai aumentar, não tenha dúvida. Não tenhamos dúvida, né? E nós viemos aí de um governo agora já vinha com problema, imagina diante dessa pandemia toda, a falta de recursos, então o efetivo também da segurança aí, tanto na brigada militar quanto polícia civil, está deficiente para um momento crítico como este. Outra questão que seguidamente eu lhe pergunto, presidente, é com relação aos grandes eventos de Erechim, e principalmente a CIE, que ela é responsável por fazer a FRINAP, a principal festa-feira do Alto Uruguai Gaúcho, né? E tu falou assim, está sempre em análise, está em análise. É um momento para uma grande festa, tipo assim, tu vai buscar os parceladores da empresa, como é que tu vai bater na empresa, buscar dinheiro que você está conseguindo se manter com as portas abertas? Eu fico pensando no empresário, tu tem um custo da feira, o município só em abril teve 4 milhões a menos, é um ano de troca de governo, tem que fechar as contas, eu vejo que é um ano assim, ó, extremamente, tem que pensar muito bem a realização de uma feira, nos portos que ela vinha sendo feita, né? Veja bem, Rodrigo, como eu participo na Federação, a gente se comunica com o estado inteiro, né, as cidades que têm representatividade na Federação, todas em conjunto. Nenhum dos municípios abortou, tá, os seus eventos, todos eles foram postergados. Tá? É lógico que, por que eu falo isso? É lógico que falar em FRINAP, o evento FRINAP, o mega evento, maior feira do norte do estado do Rio Grande do Sul, falar naquele rótulo, naquele patamar que ela é executada, não tem como fazer isso. Não tem como. Nós, em 2018, a CIE captou quase R$700 mil na cultura pelos 4% do imposto devido, né? É lucro que as empresas têm. Não vamos ter esse ano esse número. Então, a cultura já ficaria deficitária nesse sentido, porque não vai ter aporte financeiro das empresas. E por aí, apoios diretos, e o Banrisul, que é parceiro, todos eles encolheram e destinaram as verbas para outros fins, principalmente no combate ao coronavírus, né? Então, assim, falar em FRINAP, Rodrigo, lá em novembro, agora eu ainda não falaria, não posso falar, né? Mas o que sabe das dificuldades, né? Com certeza, mas o que nós temos que falar? O que nós temos que instigar a população e a sociedade e os governantes da nossa cidade? Que no momento de crise, assim como toda empresa, a comunidade em si, todos os negócios têm que se reinventar, as entidades têm que se reinventar e achar uma forma de sair por cima, né, ou amenizar todo esse impacto, né? Por que nós não podemos criar algo diferente para novembro? Perfeito. Porque nós não, somente para elevar a autoestima da nossa cidade e da nossa região. A gente sabe que o Executivo, junto com a Secretaria do Desenvolvimento, vem organizando um Natal diferente, né? Natal diferente. Ótimo, que maravilha. A CIE se coloca à disposição também para auxiliar nesse evento do Natal aí, que ele é um projeto um pouquinho mais extenso, um pouquinho diferente. Maravilha. Mas, de repente, a gente entraria com outro projeto voltado mais para entretenimento, gastronomia, não precisa ser tão extenso, não precisamos de volumes tão grandes, né? Uma feira com um nome diferente, porque eu falei inicialmente que o rótulo
FRINAP, ele é muito grande, né? Então, tu pega um feriadão, faz 4 dias. Exato. Né? Fazer 10 dias, né? Então, aqui vai o desafio até para a própria comunidade que nos auxilia, porque os eventos só têm sucesso se toda a comunidade se envolve, né? Toda a sociedade se engaja no propósito. Então, cabe aqui um desafio até de ideias, ver o que a gente poderia fazer. Tá? Temos ainda, nessa linha dos eventos, o próprio Rally, que está suspenso agora, mas ele deverá ocorrer em setembro, não sei qual é o tamanho, né, que ele vai ser executado, mas ele tem que ser executado. E como vai estar também a questão da pandemia? Tu não sabe quando que vai acabar, na verdade, né? Todo mundo de achismo aí. Se agosto, se setembro, se outubro. Eu acredito que em agosto, final de julho, a gente comece a ter liberdade para as atividades corriqueiras, né? Mas vamos falar de outro evento que é importante, aí o acampamento Farroupilha. Né? A CIE, o ano passado, deu um passo muito, muito importante para a manutenção do acampamento. Os galpões estão montados ainda lá no parque da CIE, né? Então, isso facilita. Eu tenho certeza, Rodrigo, que se... olha como as coisas acontecem por acaso, né? A gente tem uma iluminação aí e as coisas dão certo. Se os galpões tivessem sido desmanchados do ano passado após o acampamento Farroupilha, com certeza, não tenho dúvida que esse ano ele não ocorreria. Ele não ocorreria. Agora, em função deles estarem lá todos montados, fica muito prático, né? Carregar numa caminhonete os utensílios, as panelas, as churrasqueiras, os espetos e as facas e os instrumentos musicais e ir para lá para fazer, talvez... Desde que possa se aglomerar, né? Desde que possa se aglomerar. Exatamente. Então, quem sabe fazer 3 dias, 4 dias de acampamento, já na sequência, na semana seguinte, faz o Rally. Olha aí, nós já temos no setembro de 15 dias de programação interessante, né? E lá em novembro faríamos um evento diferente, voltado para gastronomia, entretenimento, aí, um pouco de comércio, de serviço, sei lá. Estamos tentando achar uma fórmula aí de botar a nossa sociedade para cima. Porque essa é uma questão de... A estima, realmente, ela está baixa nesse momento, o pessoal está inseguro com várias coisas, né, presidente? E talvez esse pós-inverno, se passar toda essa loucura, a gente consiga respirar e ter um pouco de alento, acho que a população quer também, né? Eu te agradeço a tua participação aqui, Fábio, que precisar da gente, estamos à disposição. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade, tá? É importante falar para a comunidade que nos ouve, esse vírus, essa pandemia, a gente vai ter que enfrentar, né, Rodrigo? De qualquer forma, eu posso te afirmar que em nenhum momento eu facilitei, essa é a palavra, em nenhum momento eu fui displicente com relação aos cuidados do coronavírus, mas infelizmente eu testei positivo. Aonde eu peguei não tem como saber, mas eu, por respeito, como você falou no início, liguei para todas as pessoas que eu estive em contato na semana anterior ao meu teste, comunicando por respeito, né? E logo depois veio à tona. Acho que essa é uma atitude muito, muito interessante, muito importante, não pelo cargo que eu exerço, não por ser uma figura pública de Erechim, não, eu acho que é pela responsabilidade, né? Muita gente esconde o problema, tá? Não se resguarda e continua transmitindo o vírus por aí, né? Então vai contra tudo que é recomendado. Eu queria agradecer, queria pedir para a comunidade que se cuidem, usem máscara, fiquem em casa quem pode ficar, não se aglomerem nos finais de semana, isso está gerando um problema na indústria, no comércio, no serviço, as pessoas se contaminam fora do ambiente. Devo falar aqui que o empresário, Rodrigo, vou aproveitar, tem feito tudo que é possível para dentro das suas instituições, seus negócios, proporcionar a segurança, né, com relação ao coronavírus, tá? Os cuidados necessários aí para higiene, limpeza e máscaras e EPIs. Quando terminam as suas atividades em finais de semana, muita gente tem jogado futebol, tem se aglomerado, tem feito jantar, festinha, e isso acarreta um problema muito grave para o dia a dia na semana seguinte dentro dos negócios, tá? E é momento de se dar as mãos e caminhar num rumo só. Obrigado, Fábio. Melhora a sua aí. Obrigado igualmente, se cuida.
Conversamos com o presidente Associação da Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, da CIE, Fábio Vendrúsculo. Um bom dia a todos.